E aí, Coicasters, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, eu sou líder do Ministério Infantil aqui da Igreja Coinonia e também sou acadêmica do curso de Pedagogia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o autismo. Esse tema ele surgiu aqui na igreja esse ano. Em abril nós tivemos uma palestra sobre esse tema, com o objetivo de falar um pouco mais sobre esse assunto, conhecer um pouco mais, para que a nossa igreja comece a caminhar nesse processo de inclusão, de participação das pessoas, saber receber. E eu quero agradecer a presença das meninas e gostaria que vocês se apresentassem para a gente começar. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, meninas. Meu nome é Amanda. Eu congrego aqui também na Igreja Coinonia e eu sou psicóloga clínica, sou também professora de música para crianças e adolescentes no projeto Criar e Tocar, um projeto aqui da cidade. E hoje eu vim tentar contribuir de alguma forma com esse tema tão importante, né? Trazendo um pouquinho da visão da psicologia sobre o autismo. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, meninas. Meu nome é Daniele, também sou membro aqui da igreja. Eu sou professora de musicalização, né? Eu trabalho com crianças com transtornos, deficiência, dificuldade de aprendizagem. Sou formada em pedagogia, tenho psicopedagogia e estou concluindo o curso de licenciatura de música, que é minha grande paixão, né? Unindo a música e a inclusão. Bom, então eu queria que você falasse para a gente um pouco, Amanda. A gente está falando sobre o autismo e esse tem sido um tema muito falado, né, ultimamente. E eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente o que é o autismo, de onde que vem esse termo, o autismo, assim, de fato. Então, o termo autismo mesmo, estava lendo um pouquinho sobre essa questão histórica, né, de onde veio esse conceito, né, o nome autismo. Ele foi usado pela primeira vez em 1952. Mas, ao longo do tempo, né, com os estudos, com as observações, esse termo foi se modificando e hoje a gente conhece o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, de um tempo para cá, tem se usado mais esse termo porque ele é mais abrangente no sentido de incluir toda a neurodiversidade que existe, né, nas crianças, assim, né? Então, o TEA é o transtorno do espectro autista e ele é um transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, né? Então, algumas funções cerebrais que afetam especialmente a comunicação, a relacionamento, a interação, né? Especialmente essas funções, elas são afetadas no transtorno do espectro autista. Então, a criança ela não desenvolve essas funções da maneira como é esperado no desenvolvimento típico, né? Então, a gente pode pensar em dois principais pontos que são afetados no transtorno do espectro autista, né? Mas a gente pode chamar aqui de autismo também, não tem problema, né? Fica mais prático para a gente falar. Então, as principais áreas é a de comunicação social, que é a que envolve essa interação da comunicação verbal, né? Tanto com o uso das palavras, tanto da comunicação não verbal também, gestual, de expressão. A criança ela tem mais dificuldade nessa área de desenvolver uma comunicação efetiva, né? Também tem a ver com a dificuldade, às vezes, de compreensão da linguagem de outras pessoas, né? Às vezes, a criança com o autismo ela pode ter mais dificuldade de decifrar aquilo que outra pessoa está expressando, os sentimentos, aquilo que outra pessoa quer, o interesse de outras pessoas, né? E também isso envolve dificuldades de adaptações também em certos ambientes sociais, enfim, de interação de modo geral. E também a outra área é a questão dos interesses restritos e estereotipados, né? Às vezes é uma criança que ela pode ter interesses muito restritos e não tão amplos, né? Por exemplo, uma brincadeira, às vezes uma coisa que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, às vezes mais. Por isso que a gente fala muito da questão da rotina no autismo, né? Então, às vezes são interesses que são mais padronizados ali.
E por causa disso, a criança com autismo também ela pode ter uma dificuldade em sair da rotina. Quando a rotina é modificada, né? Quando tem coisas diferentes, coisas novas, ela pode ter dificuldade de lidar com isso. Então, de maneira bem geral, né? Falando bem amplo, então são essas duas áreas que são mais afetadas no desenvolvimento da criança com o transtorno do espectro autista. Claro que cada criança ela vai apresentar de uma maneira diferente. Por isso que a gente fala o espectro autista, né? Existe uma diversidade muito grande de manifestação do autismo em cada criança. Então, cada criança vai ter uma maneira de ser, mas para que o diagnóstico seja fechado, de fato, essas são as duas principais características que a gente pode falar. Essa questão da comunicação, da interação e do comportamento estereotipado, né, e padronizado e interesses mais restritos. Esse, basicamente, seria o autismo como a gente conhece hoje. E você falou também um pouco sobre o diagnóstico, né? E sobre esses pontos principais que são importantes para fechar o diagnóstico. Mas como que é feito esse diagnóstico? Assim, leva um tempo? É uma coisa assim rápida? Como que funciona o diagnóstico? O diagnóstico ele não é feito de uma hora para outra, né? Porque a gente não tem um exame que verifica, no exame ali saiu e é autismo, né? O diagnóstico ele é feito muito a partir de observação, de entrevista com os pais, com os professores, com aquelas crianças que convivem, com aqueles adultos que convivem com a criança, a partir também de escalas, de testes, né? Testes, escalas com perguntas, com questionários para entender o comportamento daquela criança. Então, existe aquilo que é esperado para cada fase do desenvolvimento da criança, de modo geral, né? Então, até 1 ano é esperado que ela adquira algumas habilidades, até 2 anos, até 5 anos. Então, muitas vezes, os pais vão observando que aquela criança não está adquirindo as habilidades que ela percebe que as outras crianças estão adquirindo também. Então, começam, às vezes, alguns sinais de alerta. Por exemplo, às vezes os pais percebem que aquela criança não se comunica tão bem como as outras crianças se comunicam, ou ela não interage tanto, ela não brinca junto com as outras crianças, ela não tem interesse pela brincadeira das outras crianças em determinada idade. Então, a partir daquela observação, pode começar um processo de investigação para que o diagnóstico seja fechado. Mas isso pode levar alguns meses, alguns anos, né? Às vezes tem famílias que passam anos no processo de investigação para se fechar um diagnóstico. Então, ele não, muitas vezes, ele não é uma coisa rápida. Na maior parte das vezes, é um processo que exige tempo, né? Paciência para se investigar e ver se de fato é autismo. Dani, você que trabalha com crianças especiais, crianças autistas e que têm outros transtornos, e a Amanda falando um pouco sobre essa diversidade, né? Esse espectro autismo, porque a gente sabe que é diferente, cada criança se porta diferente, cada criança tem uma habilidade diferente. Mas como que você percebe que talvez o professor ou o membro da igreja ele pode receber essa criança que tem essa tamanha diversidade, né? Bom, tem uma palavra-chave que é a observação. Para mim é primordial observar. Então, no meu trabalho, né, e aqui na igreja, a criança ela chega, você vai observar. Não tem como você começar um trabalho, desenvolver uma adaptação se você não conhece a criança, né, como um todo. E para isso você vai observar quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades, né? Como você disse aí sobre essa questão do espectro, né? Então a gente tem autistas que não tem tanta dificuldade na comunicação, mas tem dificuldade na sua questão motora. Já tem os que têm dificuldade na comunicação, mas tem a dificuldade do social. Então tudo isso tem que ser observado. Tudo isso tem que ser observado para eu poder ser mais certeira, né, no que eu for trabalhar.
Uma das coisas que eu acho assim importantíssima é que com a observação ela também vem com o contato da família. É importante ter esse elo com a família, porque a família está lá dia a dia, né, com a sua criança. A igreja, por exemplo, a gente vai encontrar com a criança uma vez por semana, né? Eu estou colocando esse tempinho e é pouco. Então, se a família está ali junto, ela vai dar dicas, vai falar o que a criança gosta, o que a criança não gosta, e aí é tudo interligado. E aí você vai, né, buscando essas características da criança e junto com isso também você vai buscando aprender, buscando materiais onde você pode estar adaptando e trabalhando com a criança. E foi interessante você ir falando um pouco sobre a família, sobre a participação da família, né? E você que lida com várias famílias, várias crianças, como que você percebe, assim, que a família tem recebido talvez o diagnóstico, uma coisa nesse sentido? As pessoas, elas sabem como lidar com isso? Às vezes a própria família, né? Olha, por mais que o autismo esteja em alta esse tema, sempre vai ser difícil. Nunca vai ser fácil para uma família receber um diagnóstico, né? Qualquer diagnóstico que seja é difícil, né, para a família. A Amanda até pode falar mais sobre isso, sobre a questão do luto, né? Que existe, a gente usa até essa palavra, né? Que quando a família ela recebe, né, um diagnóstico, ela muitas vezes chora, se fecha, porque não é fácil, e depois a gente fala assim, depois vamos correr para poder estimular e trabalhar com essa criança. Nós dizemos que é o luto do filho idealizado, ou o luto do filho perfeito, né? Porque toda família, todo pai, toda mãe idealiza um filho, né? Quando ele está ali naquele processo, às vezes a mulher nem está grávida, mas já imagina, nossa, quando eu tiver um filho, como ele vai ser. E aí a mulher às vezes engravida, né? Começa um processo de idealização que é natural. Com o diagnóstico, é claro que cada família tem uma forma de lidar com isso, mas é como a Dani falou, nunca é fácil. E existe um processo para que aquilo ali seja trabalhado, né, no coração dos pais, né? Para uns pode ser mais difícil, para uns a fase de negação pode durar mais tempo, né? Não, eu acho que não é isso, deve ser alguma outra coisa. Não, meu filho não tem. Às vezes a gente vive ainda num mundo onde existe muito preconceito, né? Então, às vezes parte até um pouco disso também, né? Não, meu filho não pode, né, ter isso, meu filho não, né? Meu filho ele tem que ser perfeito, né? E por isso que é tão difícil. Existe esse luto mesmo que precisa ser elaborado, que precisa ser vivido. E como eu falei, para uns pode ser mais rápido, para outros pode ser mais demorado, mas todos eles precisam ser respeitados, né, esse tempo. E cada família vai, no seu tempo, passando por esse processo, né? Eu falei aqui rapidinho do diagnóstico, né? Mas como que é importante até chegar a esse diagnóstico, né? Porque às vezes o diagnóstico demora tanto chegar, mas até lá a família está vivendo esse processo de angústia, de ansiedade, de não sabe o que é que o filho tem, né? Exatamente o que é. Como que vai ser a vida do meu filho quando ele crescer? Como que ele vai viver, né? Às vezes nem tem um diagnóstico fechado, mas essas angústias já existem. Então, eu fico pensando como é importante nós falarmos sobre esse assunto para a gente poder acolher essas famílias nessas angústias, nessas ansiedades, sem nenhum julgamento. Cada família sabe o que vive, né? Então, a Dani falou isso que é muito importante, né? Da gente olhar para a família, que muitas vezes está passando por esse processo que não é fácil, né? Mas que é importante, e essa família precisa receber um apoio, né? Essa questão de diagnóstico que demora, uma das coisas que a gente sempre conversa com as famílias é que, por mais que não tenha um diagnóstico fechado, é importante já colocar a criança para estimulações, sabe? Para terapias, porque isso vai ajudar no desenvolvimento da criança. Quanto mais tarde eu vou estimular a criança, mais tarde vai ser o seu desenvolvimento, né? Então, é importante também ter essa conversa com a mãe, né? Com o pai, com a família, para a gente alinhar, né?
essas estimulações, né, que existem vários profissionais, né, preparados para isso. Nós temos até um psicólogo, né, a musicoterapia, a musicalização, fonoaudiologia, né, as fonos, tudo isso, né, vai fazer com que a gente estimule essa criança, quanto mais cedo, melhor. Eu acho que só ainda uma coisa muito importante sobre esse tema é que tem uma dúvida muito grande das pessoas sobre quem que fecha esse diagnóstico, né? Às vezes, por exemplo, eu na psicologia, às vezes as pessoas perguntam, né? Eu acho que meu filho tem alguma coisa, tem algum transtorno. Você pode acompanhar, o psicólogo ele pode acompanhar a criança, ele pode fazer as observações, pode observar, mas quem fecha o diagnóstico é só o médico, no caso, o psiquiatra ou o neuropediatra, né? O psiquiatra infantil, né? Então, são os profissionais que estão habilitados para fechar esse diagnóstico. Os outros profissionais, eles podem trabalhar em parceria nesse processo de diagnóstico. Então, às vezes a família está com a suspeita do autismo e fala assim, para onde que eu vou? Onde que eu vou primeiro? Eu vou no psicólogo? Eu vou no pediatra? Onde que eu vou primeiro? Então, é importante você conversar com o pediatra que já acompanha seu filho e ele vai poder já falar se ele tem já observações que ele já pode fazer ou que é um caso que é o mais indicado, né, é que essa criança possa passar por uma avaliação psicológica ou por outros profissionais também, né, que podem acompanhar a criança, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo pode fazer uma avaliação também, até um acompanhamento, e todos eles trabalhando em parceria nesse processo de diagnóstico e suspeita, né, do autismo ou outro transtorno que possa ter. Mas o diagnóstico mesmo ele é fechado pelo médico psiquiatra ou neurologista. Lá no meu serviço, nós recebemos vários pedidos de médicos de relatórios, né? Então, eles vai na escola, ou se não vai no centro, né, onde eu trabalho, e fala assim, olha, Dani, você tem como fazer um relatório dessa criança? Como que ela nas habilidades sociais dela em grupo, né? Porque no meu atendimento ele é em grupo, né, a musicalização. Aí vai para a pedagoga, aí eu preciso de um relatório. Então, a gente se junta e escreve um relatório para passar para o médico. E o médico vai, né, tendo todas essas informações e é uma caminhada, né, para chegar depois num laudo definitivo. Esse momento diagnóstico ele é realmente muito complexo, né? São várias investigações e isso demanda um tempo. E realmente a família ela fica angustiada, né? Porque é um tempo sem saber muito como proceder, o que fazer, e agora, como vai ser daqui para frente. E como que a igreja pode acolher essa família, né? Como que nós, como igreja, qual seria o nosso papel para que a gente pudesse ajudar essas famílias a tornar isso mais leve? Acho que eu vou falar, depois a Dani quiser contribuir, né? Nós estávamos conversando aqui, né, antes do podcast começar a ser gravado mesmo, e aí eu falei sobre um texto que eu li há umas semanas atrás, que fala sobre Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança. E aí ali falava como que qualquer tipo de ação que diminua, que desvaloriza, que inferioriza qualquer pessoa, isso é um pecado, isso é uma ofensa contra o próprio Deus, né? Se eu não olho para o meu irmão e vejo nele a imagem e semelhança de Deus, e vejo ele uma pessoa, uma criatura feita por Deus, né, que é amada por Deus, que Deus tem um propósito na vida dela, se não é esse o olhar que eu tenho, então nós precisamos repensar o nosso lugar como cristãos, né, como pessoas que estão aqui vindo na igreja todo domingo e a gente está ali entregando a nossa adoração para Deus, mas chega alguém que é diferente, chega uma família que eu olho e penso, nossa, eu não me identifico, né, com esse perfil, eu não me identifico com a pessoa desse jeito, né? Isso a gente pode ampliar para todo tipo de preconceito, né? Então, sempre que eu olho para uma pessoa, para uma criança, quem quer que seja, e eu não olho com um olhar de respeito, de amor, né, como o próprio Jesus nos olha, como Deus nos olha,
nisso aí eu estou pecando, porque o outro é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você fala assim de nós como igreja, eu acho que isso é muito importante e é muito forte. É nosso dever como pessoas e como cristãos, muito mais, sermos acolhedores com qualquer pessoa que chegue, e, inclusive, com as pessoas que, ao nosso olhar, são as pessoas diferentes. Né? Uma criança que ela se comporta de maneira diferente, uma pessoa que vem de uma realidade diferente, os pais que lidam com os filhos de maneira diferente da maneira como eu lido com os meus filhos. Então, eu acho que a Bíblia nos coloca nesse lugar. Nós somos todos criados por Deus, a imagem e semelhança dele, e Deus, ele nos ama para que nós possamos também amar e acolher o nosso próximo, né? E a família que recebe. Então, acho que o mínimo é isso, né? O mínimo que nós precisamos fazer, que nós precisamos buscar a cada dia, porque isso não é algo que é natural em nós, né? A nossa tendência é o julgamento, é o olhar torto, né? Mas, meu Deus, como precisamos buscar a Deus e pedir que Ele derrame a graça dele sobre nós para que nós possamos estender isso para as outras pessoas, para quem chega, para que a gente tenha esse olhar, esse coração que acolhe mesmo, né? Essa família, essa criança. Eu acho incrível como os ensinamentos de Jesus são atemporais, né? E Jesus sempre acolhia, né? Incluía. E essa palavra incluir é muito importante, né? O incluir, você vai trazer algo, uma pessoa, para que ela faça parte, né, daquele meio, né, daquele local, da igreja. E, infelizmente, a gente ainda vive num mundo que idealiza pessoas, né? Com uma perfeição, a pessoa tem que ser assim, desse jeito, aí ela vai ser perfeita. Se ela tiver outra coisa, não, essa aqui não está de acordo com o padrão, são os padrões, né? E isso é muito ruim, porque faz com que haja o preconceito, né? A discriminação. E Jesus nos ensina totalmente, né, o oposto disso, né? Jesus é um homem que ia aonde ninguém queria ir, abraçava pessoas que ninguém queria abraçar, né? Então, assim, eu me emociono quando eu falo isso, porque nós temos aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, né, um dos grandes ensinamentos. E muitas vezes a gente, vou colocar a gente, né, como igreja, cai no pecado de excluir, né? Eu sei que não é fácil. A gente tem que correr atrás para aprender, ir atrás de capacitação, né, importante. Foi-se a época, né, que a igreja não precisava de estudar sobre um determinado tema. É importante, sim, estudar. Eu acho que quando nós fizemos a questão da oficina, Dani, que você trouxe aqui para a igreja, foi importantíssimo, porque aqui a gente pôde ter esse contato. Teve a fala da psicóloga, fala da Mariana, uma mãe, né, de autista, que foi muito importante, com a sua experiência de vida. Isso é muito importante, trazer para a igreja isso. E com isso, a gente vai aprendendo, a gente vai se capacitando para estar nesse caminho, né? Nesse alvo. O que não pode acontecer é a gente só falar assim, a gente incluir e ficar só por isso, né? A gente realmente tem que ter esse fazer mesmo. Não, eu vou, estou estudando, estou me capacitando, a igreja trago esses temas, mas nós vamos agora praticar, né? Nós vamos fazer isso para que dê certo mesmo. Na verdade, precisa dar certo, né? A gente já está no momento que a tendência, a gente já sabe de números, é o crescimento de crianças com autismo e também de outros transtornos. E a gente precisa, a igreja é o local que precisa estar preparado. Para mim, é um dos locais assim, mais importantes para estar preparados, porque nós temos um grande mestre, que é Jesus, que nos ensina há tempos atrás que o incluir, né, é importante, que não pode ter discriminação, preconceito. Ele está aberto para todos. E você falou, Dani, sobre
a questão do se capacitar, né, se preparar. Porque não... Claro que, como eu falei, né, nós como cristãos, é nosso dever ter esse amor e esse acolhimento. Mas existem demandas muito específicas, por exemplo, de uma criança autista, que a gente tem que saber o que é. Né? No dia da palestra foi tão legal, porque a gente teve muito tempo para expor sobre isso, assim, com detalhes, quais as características, quais as necessidades específicas de uma criança que tem o transtorno do espectro autista. Então, não adianta também a gente não ter esse olhar mais focado a compreensão teórica, vamos dizer assim, do que para a gente pensar quais as práticas possíveis de inclusão, realmente. Né? E o que a gente estava falando aqui também, antes, é que o que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade, é uma sementinha que a gente está plantando. A gente está nesse campo ainda da reflexão, de entender, de buscar compreender, para pensar assim, como que eu posso contribuir com, por exemplo... com as crianças aqui que nós temos aqui na igreja, né? Imagino que pessoas de outras igrejas que estejam ouvindo esse podcast pode estar vindo aí vários nomes na cabeça, né? De crianças que já têm diagnóstico fechado ou crianças que estão no processo de investigação. E a Dani falou sobre a questão do aumento do número de diagnósticos, né? Que nós temos tido. E aí um dado recente que saiu agora no mês de abril desse ano, de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, é que o índice, a prevalência do diagnóstico de autismo hoje, ele é de 1 a cada 36 crianças. Eu até pensei assim, nossa, é 1 por sala de aula, né? Mais ou menos 36, assim, a quantidade de alunos dentro de uma sala de aula. Então, não dá para a gente não estar atento nesse tema, né? Mas, para a gente, de fato, estar trabalhando e colocando na nossa vida prática ações que realmente incluam, é uma caminhada que a gente está construindo, né? A gente está começando a construir essa caminhada e a gente quer mesmo se dispor a contribuir nesse sentido. Você falando, Amanda, sobre a questão da gente conhecer mais, né, sobre o tema, teve um dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, você sabe aquela criança? Aquela criança, acho que não tem autismo, ela não tem características de autismo. Porque o que acontece? Tem alguns casos de autismo que você consegue já ver. Você olha para a criança e fala, nossa, ela tem as características assim, né, bem assim fortes para levar, né, para esse diagnóstico. Não que a gente está dando diagnóstico, mas você consegue perceber, principalmente quando você trabalha muito, né, com isso. Porém, existem crianças que, por exemplo, podem ter autismo, mas tem também o TDAH, uma comorbidade, né? Tem um TDAH ou tem uma síndrome. E talvez essa síndrome ou um outro tipo de transtorno é muito mais aparente do que o próprio autismo, mas não quer dizer que ela não tem autismo. Então, é tão importante a gente conhecer, né, para a gente não ser agentes que atrapalhem, né, o processo do desenvolvimento da criança. A gente vai colocando situações que tiram, né, todas as características que a criança tem. Não é assim. Ela tem o autismo, mas tem outras comorbidades. E tudo isso tem que ser trabalhado, tudo isso tem que ser ensinado, né? Então, é muito importante mesmo essa questão da capacitação. O autismo não tem uma cara só, né? Por isso que é o espectro, né? De novo, aqui falando do transtorno do espectro autista. Algumas outras síndromes, por exemplo, a síndrome de Down, a gente já reconhece muito com mais facilidade, né? Tem características físicas que deixam mais nítido ali para a gente perceber uma síndrome, por exemplo. Mas no transtorno autista, não existe uma característica específica, uma característica física. Então, por isso que também essa questão do diagnóstico, da avaliação, não é uma coisa simples. E também a gente não pode ter esse comportamento de olhar, não, esse não parece autista, né? Ou então, nossa, autista, então ele deve ser gênio, né? Porque todo autista é gênio. E não existe isso, não existe um padrão, não existe uma forma de ser autista, né? Então, dentro disso que a gente está falando sobre esse respeito, a gente também pensa nisso, de eu estar aberto para entender o tanto que existe uma diversidade nesse espectro, né? E a gente observa essa complexidade toda do autismo e de outros transtornos que podem vir junto, né? E é importante
trazer isso para dentro da realidade da igreja, porque na igreja nós contamos, na maioria das vezes, com colaboradores, né? São pessoas que se dispõem e estão ali para servir na igreja. E às vezes não são um especialista, né? Um psicólogo, um neuro, um pedagogo, alguma pessoa que realmente, em teoria, conhece tudo sobre o assunto, né? Então, realmente é importante trazer esse conhecimento, estudar, né? Assim como a Dani falou, a igreja ela precisa conhecer sobre esse assunto, ela precisa estar ciente desse tema para poder receber, né? Essas crianças de fato e os adultos também, né? E como isso funciona. O especializar, o estudar, o se manter sempre conhecendo sobre o assunto, isso é muito importante. E esse é um dos papéis da igreja, né? Por mais que você não tenha assim um conhecimento vasto, não seja um especialista, não trabalhe com isso, nunca tenha contato. E eu até lembrei de um caso. Eu tenho uma colega de trabalho e ela também trabalha com o Ministério Infantil e ela me contou uma experiência dela, onde ela recebeu uma criança autista e ela não conhecia nada sobre esse assunto, não sabia nada, mas ela tinha essa disposição, que eu acho que já é 50% do caminho, né? Ela tinha essa disposição de incluir essa criança, de fazer ela participar, de realmente ela conseguir compreender o evangelho de fato. E aí ela não sabia o que fazer e ela precisou ter esse relacionamento com a família, né? Novamente entra aí a questão da família. Ela chegou na mãe e perguntou: olha, eu preciso que você me ensine a como lidar com tudo isso. Então, a família ela é muito importante e a inclusão, a Dani falou agora há pouco sobre o quão isso é complexo, né? Nós sabemos que existem leis sobre a inclusão, sobre como os direitos, de como deve ser feito, mas a inclusão, de fato, na prática, ela é muito complexa, né? E, às vezes, tem um outro termo também, a inclusão versus a integração. Uhum. Às vezes a gente acha que a criança ela tá participante, ela tá inclusa, mas não é assim. O que é, de fato, a inclusão? A inclusão eu vejo como trazer essa pessoa para dentro, mas no sentido dela vivenciar, né? Não ela só estar aí de corpo, né? Mas vamos assim, de corpo e alma, né? Você falando sobre essa questão de igreja, eu penso o seguinte: as igrejas grandes, elas têm departamentos de inclusão, e eu acho válido isso. Porém, eu já ouvi casos em que nos departamentos infantis tinha uma salinha específica só para os alunos de inclusão. Isso, para mim, não é inclusão. Ela pode até ter um departamento, porque existem igrejas muito grandes, a gente sabe que igreja é voluntários, né, que trabalham, mas um departamento específico, capacitando, mas ela precisa estar junto do departamento infantil, a criança na salinha, a criança no louvor, eu estou incluindo ela nas atividades. A criança ela tem uma hipersensibilidade, né, do som. Então, o som é um estímulo que atrapalha a criança, dói. Então, existe aqueles abafadores. Isso tudo que eu estou falando é com conversa com a família. Ela já passou observação, você já observou, você já conversou com a família. Então, tem todo um conversar. Por exemplo, existem crianças que elas têm dificuldade com um som mais agudo. Tem outras que têm dificuldade com um som mais grave. Então, tudo isso eu vou trabalhando. Então, a criança chega na sala, eu quero incluir ela. Eu vou colocar uma música e vou usar um tamborzinho. Estou dando um exemplo até da minha aula de musicalização, mas que a gente pode trazer para a igreja. Mas essa criança ela tem dificuldade com o grave. Então, eu não vou usar esse tambor. Tem outras formas de usar. Vou fazer um ganzá, que é tipo um chocalhinho, sabe? Que tem um som de arroz, coloca um arroz dentro, que é um sonzinho mais tranquilo, para acompanhar as músicas do louvor, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou incluindo, né? Não, a criança não gosta de tambor, mas eu vou usar o tambor. Então, tira a criança da sala. Isso não é inclusão. Eu penso também dessa forma, assim, né? Eu preciso conhecer as particularidades daquela criança, e como a gente já falou aqui várias vezes, como é um transtorno muito diverso,
cada criança, às vezes, tem particularidades específicas. Algumas crianças têm essa hipersensibilidade, outras são hipossensíveis. Ou seja, elas têm uma sensibilidade menor, né? Elas não têm uma sensibilidade tão apurada assim, né? Então tem uma sensibilidade menor. Então, às vezes, é uma criança que precisa de mais estímulos para ela participar, né? E aí, por isso que o que a Dani falou sobre a observação e aproximar a família nesse sentido de como que é a sua criança, do que ela gosta, né? Eu queria até trazer aqui a minha família, a minha sobrinha, né, que tem o diagnóstico, a Lara. Ela, falando aqui o nome dela, né, muitos conhecem, e ela está na fase do unicórnio. Ela adora o unicórnio, assim, então tudo é do unicórnio. Então, se eu sei que ela gosta do unicórnio, então eu já entendo ali, né? Eu sei que isso é uma coisa que ela gosta, isso é uma coisa que chama atenção, que atrai, né? Então, é algo que eu posso usar para trazer ela para incluir. Então, e às vezes para outra criança vai ser outra coisa que ela gosta, que chama a atenção dela, né? A gente tem crianças que... vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu aqui na igreja. Nós temos outras crianças aqui também com diagnóstico autista, de autismo, né? E aí a gente tem um salão, que é um espaço maior, e outras salinhas que são menores. E aí eu preparei toda a aula no salão. Eu também sou professora aqui no Ministério Infantil. Também não sei se eu tinha falado dessa parte, né? Mas eu preparei toda a aula no salão, levei o meu material para lá, as imagens da história e tudo mais. E aí uma das crianças que tem diagnóstico, né? Uma das crianças que é autista, falou assim, nossa, toda vez essa aula é no salão. E foi porque normalmente a criança que gosta de rotina, ela falou assim, eu não aguento mais essa aula no salão, toda vez eu... E ela, assim, me deixou claro que ela não ia participar se fosse no salão. Ela já estava cansada de participar no salão, né? Aí, isso foi no momento que as crianças já estavam indo, né? Então, quando eu percebi, tudo bem para você se for na outra salinha, então, lá em cima, na salinha menor? Aham, tudo bem. Gente, volta todo mundo, vamos lá para cima. E aí eu já chamei alguém, por favor, me ajuda, pega o material lá, vamos levar lá para cima, porque eu quero que essa criança participe. Né? Então, e aí ele não participa, claro, como as outras crianças participam, mas ele ficou ali. Ele já foi algo que favoreceu com que ele estivesse ali de alguma forma. Né? Então, trabalhar com autista, eu acho que, na verdade, com certeza as famílias que já vivem isso têm muito mais propriedade para falar do que eu, mas é estar disposto a mudar os planos a qualquer momento. Uhum. Porque o autista ele tem uma necessidade que precisa, às vezes, de uma intervenção ali na hora para ser mudada, né? Então, para ser atendida a necessidade dele, né? Então, às vezes, a gente planejou fazer as coisas de um jeito, mas, no meio do caminho, a gente percebeu que para aquela criança vai ser muito difícil cumprir aquilo ali do jeito que foi programado. E realmente é muito difícil. A gente, às vezes, está acostumado a falar assim, criança dá birra e tudo. A criança não tem ainda uma estrutura racional formada. Então, ela tem dificuldade de lidar com situações que ela não conhece ou que deixam ela frustrada. Para o autista, isso pode ser muito mais difícil. Às vezes, ele tem uma sensibilidade nesse sentido que, para ele conseguir se regular naquela emoção ali, naquele momento onde ele está lidando com uma situação que ele não esperava, com algo novo, pode ser muito mais difícil. Então, para nós que somos adultos, que somos as pessoas que estão ali para cuidar dessa criança, a gente precisa sempre ter um plano B, né? A gente falando aqui da questão da salinha. Eu preciso ter possibilidades ali para trabalhar, né? A gente precisa pensar nisso, a gente precisa investir nisso, né? E nessas estratégias para a criança estar ali, né? Os pais que já têm essa experiência há muito tempo já conhecem bem essa realidade, né? Acho que os pais que vão estar ouvindo, com certeza, pode vir assim um momento, né? Não, realmente, isso acontece dessa forma, porque é uma necessidade mesmo da criança que, às vezes, pega a gente... Uma coisa que pega ela de surpresa, a gente precisa ajustar, né? Eu acho que é uma palavra importante aí também, a adaptação. Eu acho que é primordial, né? Estar disposto mesmo a adaptar. É engraçado porque o meu trabalho, eu preciso ser muito adaptável. O foco dos meus atendimentos na musicalização, um deles, né,
habilidades sociais. Então, eu tenho grupos que são muito diversificados. Então, eu tenho grupos que têm autista, deficiente visual, crianças TDAH, isso no mesmo grupo, no mesmo horário, com dificuldade de aprendizagem. Então, eu tenho que adaptar. E por que a gente faz essa mistura? Porque para a criança é muito importante, né? Viver esses momentos numa turma diversificada. E muitas vezes, quando eu estou com o material, eu estudo, né? Eu vou dar aula, eu tenho que pensar no deficiente visual que tem o tato, ele tem que pegar aquilo ali. Então, se eu vou dar uma aula, por exemplo, de tempo, né, na música, um exemplo, né, o 4x4. Então, eu faço material, tipo, usando um exemplo, copinho descartável, aí colo lá, e é uma teoria musical simples, mas a criança, ela pega, a que é deficiente visual, ela tá lá pegando e entendendo. Aí eu já tenho um autista na mesma aula que ele tá vendo, né, muitos não gostam de pegar, mas aí para o autista é importante ver, né? Essa questão da ilustração é importante. Então, eu tenho que adaptar o tempo todo. Então, já aconteceu de eu ter um material que não está muito adaptável e, na hora, eu ter que, mesmo estudando, mesmo me capacitando, eu ter essas questões de, na hora, eu ter que adaptar. E, no início, para mim, foi muito difícil, eu confesso, porque eu sempre fui muito assim, não, eu vou fazer isso, tudo organizado. E eu tive que aprender essa questão de ter, Amanda, como você disse, o plano B, né? E é muito importante, é bom, sabe? Aí você vai me perguntar assim, nossa, mas como ter esse plano B? Voltamos de novo na capacitação. Quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, você aumenta o seu repertório. Acho que seria isso, você aumenta, né, o seu conteúdo e aí você vai fazendo com mais naturalidade, não vai sendo tão sofrido essa adaptação. No início, acaba sendo um pouco, até você entrar no ritmo. Depois que você entra no ritmo, vai ficando mais natural e fácil e até gostoso de fazer. Essas adaptações, elas começam a ser prazerosas. E eu acho que contribui também a questão da observação que você citou no começo, né? Quanto mais a gente conhece aquela criança, mais a gente sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, o que dá certo, o que não dá certo, né? Então, a observação, a interação com essa criança, às vezes até no Ministério Infantil, igual a gente está falando, sair daquela interação só da sala de aula, mas conhecer aquela criança embaixo, na igreja, como que ela é no culto adulto mesmo, como que ela se comporta, e o diálogo com a família, né? Que ajuda muito a trazer esse conhecimento sobre aquela criança, sobre aquela pessoa, o indivíduo em si, do que ele gosta, o que ele não gosta, o que dá certo, o que não dá certo, porque a família convive com essa pessoa todos os dias. E a gente convive só nos domingos, né? O que é muito pouco. E Desculpa, só rapidinho, porque sobre isso eu fiquei pensando aqui. Na nossa igreja, que não é uma igreja grande, mas a gente tem, por exemplo, crianças autistas com diagnóstico. Uma que gosta muito de dançar, de cantar, de pular, que no louvor se empolga e gosta de correr. E outra criança com o mesmo diagnóstico que gosta do silêncio, da calmaria, não é voltada para essa coisa de ser muito animada. É uma criança que gosta de ficar sentado. Para ela ficar em pé na hora do louvor, você, né, precisa fazer uma coisa para tentar convencer, e você não vai convencer, porque é o jeito dela, ela quer ficar ali sentadinha, né? Então, é isso, né? Cada criança... Eu acho interessante vocês falando sobre a questão de dançar e tudo. Eu também, né, tenho minha prima que é autista, todo mundo conhece, a Kedma. Ela é daqui da igreja, ela já é adulta, né? Já tem 40 anos. E é interessante porque quando a igreja ela se prepara, tudo fica mais natural, sabe? Não fica aquela coisa imposta. E a Kedma, vocês sabem que ela tem a mania de quando o pastor está falando, ela interrompe de vez em quando, né? Com algumas falas. Só que é tão natural para a koinonia que a gente
não fica assim, nossa, olhando. Eu, particularmente, como prima, né, não vejo. É natural, a Kedma faz parte da igreja. Foi uma construção, né? Claro que a Kedma está aqui já há muito tempo, então a gente pôde conhecer, todo mundo conhece a nossa família, conhece os pais. Não foi de um dia para o outro. Foi uma construção. E é uma das coisas que eu queria até falar aqui sobre o nosso problema da gente ser imediatista. A gente quer resultados na hora, né? Então, muitas vezes a criança chega, a gente vai falar, nossa, para a criança A, ela já aprendeu sobre a historinha de Moisés, e a criança B, e a criança C, a criança, né, que tem um autismo, ainda não, estou preocupada, eu não consegui ter uma interação. E às vezes não, sempre não é de um dia para o outro, né? Eu tenho casos de alunos meus, específico uma aluna minha, que eu tô com um processo ainda de conhecimento, de interação entre eu e ela. Ela ainda não falou na minha sala, ela fala, né? Ela é verbal, porém eu ainda não consegui ouvir a voz dela. E eu tô tentando ainda me achegar, né, a ela, passar essa confiança, porque ela precisa ter também, né, confiança em mim, conversando com a família e fazendo as atividades que eu preciso fazer com ela. No primeiro dia foi frustrante para mim, foi muito frustrante, eu não consegui nada, né, não consegui desenvolver um trabalho. Foi na outra semana, e passou um mês, e passou, Deus, ela não vai falar, e ela continua ainda não falando na minha sala. Mas é um processo, né? Aí vamos voltar agora nas férias, vou novamente tentar outras, né, situações para poder chegar, né, a ela. Então, assim, gente, não é de um dia para o outro. É uma coisa que eu tenho aprendido. É outra coisa que também para mim era muito difícil, que eu queria que tudo acontecesse, sabe, na hora, naquele tempo. E aí eu vi que não é assim, que é com o tempo mesmo. E a igreja também é assim, nós não somos diferentes, né? A igreja é com o tempo, é conhecendo. Acho que tudo que a gente falou aqui, né, a gente realmente, vamos se capacitar, vamos observar, vamos estar com família. E vamos estar juntos, unidos, né, no mesmo propósito, e não esquecendo jamais que, acima de tudo, está Deus nos orientando, dando sabedoria, ajudando. Sem Ele, a gente não consegue. Muitas vezes na minha sala eu já tive casos de crise, de crianças com crises, e eu orando assim em pensamento, e falo, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me instrui, o que eu posso fazer? Me ajuda. Eu não estou conseguindo chegar com essa criança, estimular ela como deveria. Eu preciso mesmo da ação do Senhor na minha vida. E, de repente, Deus vem, sabe, com estratégia. Isso, com a estratégia. E obrigada, Senhor. E aí as coisas vão, sabe, fluindo. A gente precisa sempre de Deus em tudo. Até para esse processo de inclusão ficar algo leve, né? Você deu o exemplo da Kedma e, às vezes, a família fica muito preocupada de conter aquela criança, às vezes no culto mesmo. Não, essa criança não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo. Vai todo mundo perceber. Ela tá atrapalhando, ela tá... E não, é o jeito dela adorar a Deus, é o jeito dela conhecer a Deus. Isso precisa ser respeitado dentro do culto, dentro do culto infantil. Às vezes, para a igreja também perceber isso, né? Igual os olhares de julgamento. A criança, ela é assim, aquele indivíduo, ele é individual, ele é assim. É a maneira dele louvar, é a maneira dele servir. Então, acaba se tornando leve e natural. Né? Dani, só uma coisa também que eu lembrei da Kedma. A Kedma tem toque, né? Então, ela tem alguns lugares específicos onde ela anda. E quando esse lugar que ela vai passar, tá com algum impedimento, acontece alguma coisa, vem aqueles gatilhos que a gente chama de crises. E o fato de eu muitas vezes interromper aquilo ali pode, né, trazer uma crise muito forte, que muitas vezes naquele momento não estava atrapalhando ninguém. Ela estava tranquila, ela só queria passar de um lugar para um outro naquele caminho. Eu não vejo
sabe? Nenhum empecilho de deixar, né, que a criança passe por aquele caminho. E muitas vezes acontece, muitas vezes, vai atrapalhar não sei o que o irmão, ela vai passar em frente àquela cadeira, a criança tem uma crise ali, e aquela crise foi tão maior que ela simplesmente passar na frente, muitas vezes, da cadeira do irmão que estava ali. Sim, uma das características do autismo é essa questão do comportamento estereotipado, né? Como a gente falou no começo, do comportamento bem padronizado, sempre do mesmo jeito e tudo mais. E uma coisa que é importante falar sobre isso é que nem todo comportamento ele é disfuncional. Ou seja, alguns profissionais usam esse termo funcional, disfuncional, né? Por exemplo, para dizer que o disfuncional ele é aquilo que traz prejuízo. Então, nem toda estereotipia, que são as manias, vamos dizer assim, né? Nem toda estereotipia é disfuncional, traz prejuízo para a pessoa ou para o outro. Né? Às vezes, é uma estereotipia de balançar as mãozinhas, de pular, né? Ou então, isso que a Dani falou, de eu passar por um determinado lugar daquele jeito. Não traz problema nenhum, está tudo bem as pessoas em volta se adaptarem para que ela siga com aquele comportamento ali, que é o que traz alívio para a ansiedade, às vezes, da criança, de alguém que tem autismo. Né? Então, aquilo traz um alívio, aquele comportamento estereotipado. Já existem outros comportamentos, por exemplo, crianças que se machucam, que mordem, às vezes morde ela mesma, morde o outro. Esses, sim, são os comportamentos que precisam de uma intervenção, que são esses comportamentos que trazem o prejuízo realmente, né? Então, é importante a gente olhar isso. A criança tem que parar de fazer isso. Está trazendo algum problema para ela? Isso é prejudicial para a saúde? É prejudicial para os outros? Então, vamos ver. Será que precisa transformar essa criança numa criança nos moldes, né, padrão da sociedade? Não, não precisa. Então, fazer essa distinção, né? Ter esse olhar para diferenciar o que traz prejuízo, o que não faz, o que não tem problema, né? E eu acho que esse também é um outro grande desafio, né, do autismo, porque ter essa sabedoria, acho que principalmente para as famílias, para os pais que educam essas crianças, né, de saber o que deve ser corrigido, o que precisa de uma intervenção e o que não precisa, o que está tudo bem, né? Eu acho que essa pergunta que você fez, Amanda, acho que ela dá um norte, né? Será que isso é prejudicial para a criança, para o outro que está, né? Ou não, isso não é prejudicial, a gente consegue se adaptar para poder compreender aquela criança, né? Acho que esse é um outro grande desafio. Porque aí a gente vai pensar o tanto que os pais precisam também trabalhar questões pessoais para poder lidar com mais naturalidade com o comportamento dos filhos, que pode ser um comportamento estranho. Então, eu não gosto que meu filho faz isso porque todo mundo fica olhando. O que tem o outro olhar? Isso o outro olhar é prejudicial para ele ou para você? Quem que se incomoda com o olhar do outro? É ele ou você? Me incomoda. Então, vamos pensar nisso? O que o olhar do outro te incomoda dessa forma? Aí eu lembro de um estágio que eu fiz quando eu estava na faculdade, lá na APAE, que era... Quando eu fui fazer esse estágio na APAE, eu estava super ansiosa para estar ali com as crianças, né? Eu quero observar. Sempre eu tive muito interesse por esse tema, né? Do autismo e outras questões também, outros transtornos. E aí, quando eu cheguei lá, a vaga que tinha era no grupo de pais. E aí eu fui acompanhar uma psicóloga que fazia semanalmente o grupo de pais, né? Eu também fiquei muito feliz. Eu achei muito bom, não fiquei frustrada, porque eu vi quantas coisas existiam ali de questões a serem trabalhadas nos pais para que os filhos tivessem mais qualidade de vida e para que as intervenções com os filhos fossem mais eficientes. Então, às vezes, o comportamento do meu filho não traz nenhum prejuízo, mas me incomoda. Porque, né, as pessoas olham, ou, enfim, pode ter várias questões envolvidas nisso. Então, nesse processo de diagnóstico, não é só o filho quem precisa desse apoio, às vezes de um acompanhamento psicológico. Muitas vezes os pais também têm questões a serem tratadas para lidar com o fato de ter um filho neurodiverso, né? Que tem uma diversidade ali evidente aos olhos das pessoas. Amanda e Dani, no meu trabalho, chegam mães
procurando psicólogo, né, para os filhos. A gente tem os psicólogos. Infelizmente, a gente queria ter mais gente, mas a gente sabe que a demanda é muito grande. Mas já teve casos de a mãe chegar e pedir psicólogo para o filho, e com o tempo a gente fala assim, mãe, antes do seu filho, você precisa ir primeiro, porque seu filho está muito bem resolvido. O filho está lá participando de todas, né, o que é oferecido para ele lá, mas os pais, né, a mãe, ou o pai, ou o cuidador, né, ele ainda tem algo que precisa ser trabalhado, que aí tem atrapalhado, né, no desenvolvimento do filho. Isso aí são várias vezes, não é uma vez não que acontece. É incrível como tem essa necessidade. Eu sinto falta, sabe, de algum local. Eu sei que tem, como eu já falei, né, que a demanda é muito grande, mas de encaminhar essa família mesmo, sabe, para um psicólogo. Eu falo assim, todos nós precisamos, né, também. Eu falo que a gente precisa, né, não tem ninguém perfeito. Cada um tem, né, as suas dificuldades, mas a gente precisa realmente olhar para nós, né, como mãe, como pai, e buscar mesmo, buscar situações para favorecer a criança nesse processo dela de desenvolvimento. Eu creio que todos, né, a equipe, a família, a gente quer uma coisa, o bem da criança. E a maternidade ou a paternidade, por si só, já é um desafio muito grande. Né? Eu estou experimentando isso agora, assim, com o meu bebê de quase 11 meses. Já são desafios assim que vêm naturalmente. Para a família que recebe o diagnóstico, são muitos outros desafios. Então, por isso que é tão importante esse apoio, né? Muitas vezes profissional também. Claro que a igreja pode ocupar esse lugar de apoiar, os próprios familiares também, amigos, mas muitas vezes o apoio profissional também, a ajuda profissional pode ajudar bastante. Eu mudei muito meu pensamento depois que o Isaac nasceu, né? Eu sou mãe de 2 meninos, né? O Daniel e o Isaac. O Isaac fez 1 aninho. E o Isaac, ele nasceu cardiopata. E para mim foi muito difícil quando eu recebi esse diagnóstico. Foi assim... Eu confesso, parece assim que estavam me enterrando, sabe? E como foi importante, primeiramente, a igreja, para mim, eu falo que foi o mais importante, nas orações, numa palavra de tipo assim, vai dar certo, eu estou com você. E tinha equipe também profissional, óbvio, né, de médicos. Graças a Deus o Isaac não precisou passar por uma cirurgia, mas até chegar a esse ponto foi uma caminhada. E eu sempre falo com as mães, né, dos meus alunos, eu falo assim, olha, eu entendo um pouquinho você, claro, né, que é diferente, né, mas como é difícil, né, no início, muito difícil, mas ter por perto, sabe, gente com a gente faz toda a diferença. E principalmente a igreja. A igreja é algo assim incrível. É um apoio, para mim, primordial. A igreja precisa ser, né, essa rede de apoio para as pessoas. Um lugar onde as pessoas possam contar com orações, possam contar com pessoas para conversar. Irmão, eu preciso conversar com você. Olha, eu estou passando por esse momento. Você pode orar por mim? Você pode... Olha, eu não sei como te ajudar. No momento agora, o que eu posso é orar por você, mas vamos estar juntos. A igreja, ela precisa ser esse lugar, né? Sim. De conforto, de apoio, de inclusão, de recepção. A igreja, ela é isso, né? Bom, para nós finalizarmos, eu gostaria que cada uma deixasse uma frase, um pensamento para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, posso primeiro? Hoje nós falamos muito aqui nessa conversa sobre não só sobre o autista em si, como indivíduo, como uma pessoa, mas como a família, né? O sistema familiar que envolve. E aí a gente falou um pouquinho sobre
como pode ser esse primeiro momento de ser difícil, do impacto, do diagnóstico e de toda a caminhada que vem depois disso também, né? Porque o diagnóstico, a gente fala assim, que fecha o diagnóstico, mas abre um caminho de muitos desafios, de muitas lutas, de dificuldades, mas também de muitas conquistas, de muita celebração, né? Com cada habilidade adquirida, cada desenvolvimento, né? E aí eu fiquei pensando assim sobre esse tema ontem lá em casa, e aí imaginando assim que nós passamos muitas angústias muitas vezes com algumas preocupações que nós vivemos, né? E às vezes esse diagnóstico para a família pode gerar muita angústia e muita ansiedade. E aí eu pensei lembrei, né? Me veio à mente o texto de Filipenses. Aí eu peguei aqui para ler direitinho Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que é um texto que eu deixo para todos aqueles que estão vivendo, tanto nesse processo de suspeita, está começando a suspeitar, será que meu filho tem alguma coisa, parece que é diferente, isso, aquilo, tanto já no processo de investigação, e as famílias que já têm um diagnóstico fechado, mas que continuam nessa caminhada constante que, como eu falei, vem a ansiedade, vem a preocupação, como que vai ser e tudo mais. E aqui em Filipenses 4, versículo 6, fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Versículo 7 fala: e a paz de Deus, e o pastor Ismael gosta muito de falar, né, o então, né, nesse versículo aqui. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não sei o que você pode estar passando, você que é mãe, pai, né, de uma criança com diagnóstico, seja ele de autismo ou qualquer outra questão que possa ter vindo. Mas eu sei, porque a Bíblia fala, que a paz de Deus pode guardar o seu coração e a sua mente da forma mais plena, mais maravilhosa, quando você coloca tudo isso diante de Deus, quando você coloca aos pés de Jesus as suas ansiedades, as suas preocupações, as suas angústias sobre o futuro, sobre como que vai ser e agora. Mas a recomendação de Paulo é essa, né? Para a gente não andar ansioso. Deus está conosco. Foi Deus quem nos fez. Foi Deus que fez o seu filho. Ele te escolheu para ser mamãe, para ser papai dele. Ele escolheu ele para ser seu filho. E ele faz esse convite, né? Para que a gente entregue a ele cada ansiedade, cada preocupação, por menor que seja, qualquer coisinha. Coloque diante de Deus e ele pode trazer paz, trazer segurança, né? Ele, às vezes, aquela ideia do barco no mar, né? Às vezes pode vir a tempestade, mas ele está no barco junto com a gente. Então, isso nos traz paz. Acho que eu queria deixar isso. Bom, a minha palavra vai ser para um membro da igreja, quem trabalha com departamento, né, infantil, sobre essa questão dessa demanda, né, que nós temos vivido em relação ao autismo e também a outros transtornos. Seja imitador de Cristo. Cristo inclui, sem preconceitos. É incrível como a gente vê, né? Até Jesus com as suas adaptações, as parábolas, adaptando para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Gente, mais uma vez, há séculos atrás, nós temos um grande exemplo, né? Então, que sejamos imitadores de Cristo, nós podemos ter certeza que a gente vai estar caminhando certo. Amém. Amém. Bom, e eu quero deixar um versículo também, né? Assim como a Amanda deixou, que está lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 15, que diz que vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Como a Amanda falou, né? Não foi nós que escolhemos. Talvez a família não tenha escolhido ter um filho autista. Mas Deus escolheu vocês para ser essa família atípica, para ter um filho atípico, um filho autista,
E com certeza Ele vai capacitar vocês, se vocês assim pedirem, né? Ele pode nos conceder graça, nos capacitar, nos instruir, nos dar sabedoria para trilhar esse caminho, porque é Ele quem nos guia. E os planos de Deus são perfeitos, né? E para também quem está liderando, trabalhando com crianças, trabalhando com inclusão e na igreja, em qualquer outro lugar, também foi Deus que te escolheu. Talvez você também não tenha uma capacidade, uma especialização, você está conhecendo esse assunto agora, assim como nós, que estamos engateando ainda no processo de inclusão, mas que Deus, possa conceder a sabedoria, dar as estratégias corretas para que o Evangelho possa alcançar as crianças, né? Porque a mensagem de Cristo ela é para todos. Todos precisam conhecer o Evangelho, todos pecaram e todos precisam da graça de Deus. E o Evangelho precisa chegar ao coração de todos, de autistas, de déficit de atenção, de TDAH, de transtornos, independente do indivíduo. E Cristo, Ele capacita as pessoas, se assim Ele pedirem. Amém. Bom, vamos estar orando então, para a gente encerrar, orar pelas famílias que talvez estejam nesse processo de diagnóstico, que descobriram, talvez se sintam perdidas, para que o Senhor possa estar abençoando, né? E para a gente encerrar esse podcast. Amém. Senhor, nós queremos agradecer por esse momento que nós tivemos, esse podcast que foi tão abençoador para nós que participamos e com certeza para quem está ouvindo. Senhor, eu quero pedir para as famílias daquelas pessoas que estão em processo de investigação, que estão em processo de fechar diagnóstico, um momento de tantas incertezas, tantas dúvidas, de inseguranças, que o Senhor possa trazer paz ao coração de cada uma delas, que o Senhor possa mostrar para elas que o Senhor está no controle, que elas possam enxergar a graça do Senhor a cada dia, em cada momento, que o Senhor também possa estar ajudando as igrejas, Senhor, a trazer a inclusão para dentro do templo, para dentro da igreja, que a inclusão seja uma realidade dentro das igrejas, não só da Igreja Koinonia, mas de todas as outras. Que as famílias possam se sentir acolhidas dentro da igreja, que o Evangelho possa chegar a todas essas pessoas. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esse momento que nós tivemos. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Então, até mais, pessoal. Não esqueçam de nos seguir, de estar compartilhando esse podcast com alguém que você conheça, uma família, alguém que você tenha lembrado, para que outras pessoas possam ser edificadas também. Nos siga nas nossas redes sociais e até o próximo Coicast. Tchau, tchau. Tchau!